Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor mestre Dr. Paulo Camelo, biomédico patologista clínico. E hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, fisiopatologia, e essa aula geralmente eu ministro na disciplina de saúde do adulto na faculdade. Então a gente vai abordar, a fisiopatologia do sistema cardiovascular, beleza? Vem da anatomia, a fisiologia, certo? E no caso, a aula de hoje é focada muito nessa questão do sistema cardiovascular dentro da disciplina de saúde do adulto, beleza? Para começarmos, vamos falar sobre anatomia cardíaca. O coração ele é formado internamente por dois átrios e dois ventrículos, certo? Esquerdo e direito. Internamente você tem a válvula bicúspide ou mitral entre o átrio e o ventrículo esquerdo e a válvula tricúspide entre o átrio e o ventrículo direito. Externamente temos as duas aurículas. Tudo que sai do coração é artéria, como a artéria aorta que sai do ventrículo esquerdo e a artéria pulmonar que sai do ventrículo direito. E tudo que volta ao coração é veia, como a veia cava superior e inferior que volta para o átrio direito e as veias pulmonares no número de 4 que voltam para o átrio esquerdo, beleza? Então, como falei para vocês, tudo que é artéria, A, primeira letra do alfabeto, sai dos ventrículos. V, volta para os átrios, beleza? Sempre assim. Então, por exemplo, do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta, tá certo? Já do ventrículo direito sai a artéria pulmonar, que se bifurca em direita e esquerda. Já as veias, elas voltam para os átrios. No caso, a veia cava superior e inferior volta para o átrio direito e as veias pulmonares voltam para o átrio esquerdo nesse sentido, beleza? Sempre assim. Então, tudo que é artéria sai dos ventrículos, tudo que é veia volta para os átrios, beleza? Então, as válvulas cardíacas são formadas por válvulas. O que é isso? Significa dizer que válvula é diminutivo de válvula, certo? Então, as válvulas formam as válvulas. E que válvulas são essas? Como já havia falado, a válvula bicúspide ou mitral, que fica entre o átrio e o ventrículo esquerdo, e a válvula tricúspide, que fica entre o átrio e o ventrículo direito. Além dessas, temos também as válvulas semilunares, que ficam a nível de artéria aorta e artéria pulmonar. Mas qual a função de uma válvula, professor? Impedir o refluxo sanguíneo, seja dos ventrículos para os átrios ou das artérias para os ventrículos, beleza? Então, válvula é diminutivo de válvula. As válvulas são constituídas por válvulas, beleza? Então, as válvulas semilunares, como eu falei, que ficam na artéria aorta e na artéria pulmonar. Então, a função das válvulas cardíacas mitral e tricúspide é evitar o refluxo sanguíneo dos ventrículos para os átrios. Já a função das válvulas semilunares é evitar o refluxo sanguíneo, das artérias para os ventrículos, beleza? Sempre assim. Então, os tipos de válvulas que nós temos no coração são as válvulas atrioventriculares, que são a mitral bicúspide entre o átrio ventrículo esquerdo e a tricúspide entre o átrio ventrículo direito, e as válvulas semilunares, que ficam na artéria aorta e na artéria pulmonar. Então, nós temos aí evitar o refluxo de sangue, esse é o papel das válvulas, certo? Então, internamente o coração ele é constituído também por músculos papilares e cordas tendinhas, não é isso? E externamente tem duas aurículas cardíacas, uma no átrio esquerdo e outra no átrio direito, nesse sentido, beleza? Então, os músculos papilares e cordas tendinhas são eles que vão conseguir fazer com que a válvula funcione adequadamente, certo? E com o passar do tempo, essa válvula ela vai se desgastando e assim ela já não consegue exercer bem o seu papel. E aí começa a ter refluxo sanguíneo, seja do ventrículo para o átrio, seja das artérias para os ventrículos. E aí o que acontece é, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, que geralmente é um problema valvar. Então, se alguém perguntar para você o que é insuficiência cardíaca congestiva, você já sabe que é uma valvulopatia. Pronto, então temos também, atenção, o nódulo sinatrial, o nódulo atrioventricular, o nódulo sinatrial que fica a nível de átrio direito e o nódulo atrioventricular entre o átrio e o ventrículo, por onde vai ser propagado então de um para o outro, a condução do impulso elétrico e vai se difundir por meio dos feixes de His e fibras de Purkinje, beleza? E a gente vai ver que tem um mecanismo que ele tem um atraso entre o nódulo sinatrial e o nódulo atrioventricular. Isso é fisiológico.
para possibilitar que o ventrículo só se enche quando o átrio estiver se esvaziando, beleza? Sempre assim. Então, há esse descompasso natural entre o nó do sino atrial sinusal e o nó do átrio ventricular. Então, tá aí a anatomia cardíaca, certo? Nós temos aí o átrio direito e o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, internamente. E nós percebemos aí os músculos papilares ou cordas tendinhas, né, que eles fazem a distensão dessas válvulas para que elas funcionem adequadamente. E a partir disso, com o passar do tempo, como eu falei, essas válvulas vão se desgastando e é isso que leva às valvulopatias, como é o caso da insuficiência cardíaca congestiva, né, nesse sentido. Então, geralmente o ventrículo esquerdo ele tem uma hipertrofia fisiológica, ou seja, normal, certo? Então, o que pode acontecer muitas vezes é uma hipertrofia patológica devido a algum tipo de arritmia, porque como o coração tenta compensar, né? E a partir daí nós temos aí a fisiologia cardíaca, a grande circulação ou circulação sistêmica, pequena circulação ou circulação pulmonar. Qual a diferença? A grande circulação é aquela em que o coração bombeia sangue para todo o organismo. Já a pequena circulação, o coração só bombeia sangue a nível de pulmões. Então, se a gente notar, na grande circulação, por que o ventrículo esquerdo é hipertrofiado fisiologicamente? Justamente por isso, porque ele bombeia sangue para todo o organismo, né? Já o ventrículo direito não precisa ser hipertrofiado, porque ele só vai bombear sangue para os pulmões, onde vai ocorrer a hematose, né? Nos alvéolos pulmonares, que a hematose é a troca de gases respiratórios, do oxigênio O2 pelo gás carbônico CO2, beleza? Sempre assim. E lembrar, né, que a hipertrofia também pode ser patológica, né, devido a problemas de arritmias e o coração tenta compensar, batendo mais rápido, acaba hipertrofiando o órgão nesse sentido, certo? Mas isso já seria patológico. A hipertrofia do ventrículo esquerdo que eu falei seria em termos fisiológicos, né, em termos de impulsionar sangue para todo o organismo, certo? Nesse sentido. E aí é essa grande diferença entre a grande circulação e a pequena circulação, né? A grande circulação, circulação sistêmica, e a pequena circulação, circulação pulmonar, beleza? Então, fica a dica, né, da diferença entre a grande circulação, circulação sistêmica, e a pequena circulação, circulação pulmonar. Como eu falei, há um atraso na transmissão do impulso elétrico, né, entre o nó sinoatrial e o nó atrioventricular, justamente para possibilitar que os ventrículos só se enchem quando os átrios estiverem se esvaziando. E aí nós temos que falar também do mecanismo de Frank-Starling, né? Do débito cardíaco positivo, ou seja, que o coração ele tem que ser capaz de ejetar todo o sangue que ele recebe. Se ele não conseguir ejetar todo o sangue que ele recebe, então ele pode ter algum problema valvar em que está acontecendo um refluxo sanguíneo, está acumulando resíduo de sangue ou no ventrículo, né, ou então nos átrios, né, devido a ele não estar conseguindo ejetar todo o sangue que ele recebe. Então, a pré-carga ela tem que ser igual à pós-carga, ou seja, todo o sangue que ele recebe, o coração, ele tem que ser capaz de ejetar. As doenças cardíacas, patologias que nós conhecemos e vamos ver agora são infarto agudo do miocárdio, a diferença entre aterosclerose e arteriosclerose, insuficiência cardíaca congestiva, arritmias cardíacas e forame de Paniza, certo? Então, gente, aí nós temos uma descrição aí do eletro, certo? Cardiograma. Tem a onda P, o complexo QRS e a onda T. Do tempo do enchimento atrial, do esvaziamento atrial, enchimento ventricular e do esvaziamento ventricular nesse sentido, né? Que é a diástole atrial, a sístole atrial e diástole ventricular e a sístole ventricular nesse sentido. Há quem acrescente também uma onda U depois da onda T, né? Mas temos aí a representação do eletrocardiograma. O infarto agudo do miocárdio, gente, é o que? É a falta de perfusão nas artérias coronárias. As artérias coronárias são os vasos sanguíneos que irrigam o músculo cardíaco, o miocárdio, beleza? Lembrando que o infarto agudo do miocárdio ele pode ser algo transitório ou permanente. Se conseguir desfazer o êmbolo, né? Beleza, o êmbolo pode ser gasoso, uma placa de ateroma, que é lipídio, gordura, né? Então, alguma ação medicamentosa ali que levou à formação daquele êmbolo, né? Então, temos aí, no caso, né, a angina pectoris no quinto espaço intercostal esquerdo, né? Que é o principal sintoma do infarto agudo do miocárdio, beleza? Sempre assim. Então, lembrar que infarto agudo do miocárdio se fundamenta nessa isquemia. Então, os sintomas do infarto agudo do miocárdio: sensação de formigamento, uma dor que irradia da nuca pelos membros superiores, principalmente o membro superior esquerdo, dormência no braço esquerdo, né?
Mas atenção, nem toda dor no peito significa infarto. Se for uma fisgada, tudo bem, pode indicar, né? Mas então, se for cortando ou uma dor atravessando, pode indicar um problema na coluna vertebral ou ainda uma inflamação na cartilagem esternocostal, beleza? Então, se a gente bem perceber, essa sensação de formigamento, né, essa dor que se irradia da nuca para o braço esquerdo, dormência no braço esquerdo, isso são sintomas próprios do infarto agudo do miocárdio. Lembrando que nem toda dor no peito significa infarto, beleza? O infarto agudo do miocárdio ele pode ser avaliado por meio do fator de Castelli. O risco de infarto agudo do miocárdio é dado pela HDL, o High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade, que é o colesterol bom, que tem mais proteínas do que lipídios, sobre o LDL, o Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade, que tem mais lipídios que proteínas e por isso é o colesterol ruim. Então, eu vou comparar o colesterol bom com o colesterol ruim. Se der maior do que 1, significa que o risco de infarto agudo do miocárdio é menor. E se der menor do que 1, significa que o risco de infarto agudo do miocárdio ele é aumentado. Justamente porque o numerador pode ser maior ou menor que o denominador. Nessa fração dessa fórmula do fator de Castelli. Beleza? Sempre assim. Então, os tipos de colesterol, nós temos o High Density Lipoprotein, proteína de alta densidade, que é o colesterol bom, que remove as placas de ateroma. O Low Density Lipoprotein, proteína de baixa densidade, que é ruim, porque tem mais lipídios que proteína. O IDL, que é o intermediário, Density Lipoprotein, que é proteína de densidade intermediária. VLDL, Very Low Density Lipoprotein, que é proteína de densidade muito baixa, que é pior do que o próprio LDL. Quilomicro, que é produzido no intestino. Os triglicerídeos, que não eram considerados vilões, mas hoje são considerados prejudiciais à saúde nesse sentido, beleza? Então a gente percebe aí, né, a diferença dos tipos de colesterol, seja o bom, o ruim, né, o intermediário, o de densidade muito baixo, quilomicron, e mesmo os triglicerídeos. Então nós temos aí, né, uma curiosidade. Você sabia? Os lipídios, gente, eles não podem ser transportados pela circulação sanguínea livremente, porque eles são substâncias apolares. E o sangue tem água, né? Então a água é uma substância polar, semelhante, dissolve semelhante, lá da química. Então, se nós bem percebermos, os lipídios só podem ser transportados pela circulação sanguínea, né? Quando conjugados a proteínas, como por exemplo a ApoB100, a ApoB48, né? Que vão realizar esse transporte, né, desses lipídios através da circulação sanguínea. Então, o sangue, gente, ele só vai poder os lipídios só podem ser transportados a partir do sangue por meio das apolipoproteínas. E aí nós vamos falar sobre a diferença entre a aterosclerose e a arteriosclerose. A aterosclerose é a formação das placas de ateroma. E a arteriosclerose é quando nós temos o enrijecimento da parede do vaso sanguíneo, ou seja, do endotélio, por meio, né, com o tempo, né, vai se acumulando as placas de ateroma, levando ao enrijecimento desse endotélio nesse sentido. Então, jamais confundir a aterosclerose com a arteriosclerose. A aterosclerose é a formação das placas de ateroma e a arteriosclerose é um enrijecimento, né, do endotélio, ou seja, da parede do vaso sanguíneo, com o passar do tempo, com o avançar da idade, beleza? Então, com o passar do tempo, vão se acumulando essas placas de gordura, de lipídios, e vai enrijecendo, né, a parede do vaso sanguíneo. Insuficiência cardíaca congestiva é um problema valvar, ou seja, das válvulas cardíacas. Como eu falei, muitas vezes o coração pode não estar conseguindo ejetar todo o sangue que recebe, isso pode ser uma valvulopatia, né? E aí, no caso, como o coração não consegue ejetar todo o sangue que recebe, para compensar, ele passa a bater com maior frequência, né? O inotropismo, tanto o cronotropismo cardíaco aumentado, que é a frequência cardíaca, quanto o inotropismo cardíaco, que é a força de contratividade do miocárdio, como o dromotropismo, que são as cargas elétricas, né? Entre o nó sinusal e o sinatrial e o nó do átrio ventricular. E aí, nesse sentido de tentar compensar, ele vai hipertrofiando ali, né, o miocárdio nesse sentido. E aí nós temos o que nós chamamos, né, de um efeito compensatório, né, da insuficiência cardíaca congestiva. Então, a insuficiência cardíaca congestiva se divide em 4 níveis, certo? A diferença dos 4 níveis é o nível de dificuldade, né, que o paciente apresenta. Se ele consegue realizar atividades de pequeno esforço, grande esforço, ou não consegue realizar atividade nenhuma, vai depender, né, aí do perfil do paciente. Porque se ele conseguir realizar atividade de grande esforço, não vai ser tão grave a insuficiência cardíaca congestiva, né? Lá pelo nível 1. Já, por exemplo, se ele realizar atividade não consegue realizar atividade de esforços médios, vai ficar 2, 3, ou mesmo pequenos esforços, você vai ter aí já o nível 4, certo? Nesse sentido.
A insuficiência cardíaca congestiva ela é tratada com amiodarona, digoxina ou dobutamina, que é um inotrópico cardíaco positivo, ou seja, é um agonista, né, beta 1, certo? Ele vai agir ali nos receptores adrenérgicos, né, fazendo com que aumente a força de contratilidade do miocárdio, fazendo com que haja, né, aí um inotropismo cardíaco maior, ou seja, uma maior força de contratilidade do músculo cardíaco do miocárdio nesse sentido. É utilizado o tratamento farmacológico amiodarona, digoxina ou dobutamina, que é um agonista beta 1, né? Um agonista beta 1, beleza? Então nós temos aí, né, ciência cardíaca congestiva, os inotrópicos cardíacos positivos, que aumentam a força de contratilidade do miocárdio. Então, nesse sentido, gente, as arritmias cardíacas, nós vamos ter que falar na taquicardia sinusal, na bradicardia sinusal, na fibrilação atrial ventricular e no flutter atrial. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca, bradicardia, redução da frequência cardíaca, fibrilação atrial ventricular, o miocárdio permanece permanentemente contraído e no flutter atrial há um descompasso, né, no ritmo cardíaco, beleza? Então, temos esses 4 tipos de arritmias cardíacas, certo? Que são alterações no ritmo, né, dos batimentos cardíacos, seja taquicardia sinusal, bradicardia, fibrilação, flutter atrial, certo? Nós vamos ver em detalhes nos próximos slides, tá bom? Da nossa aula aqui, desse compartilhamento de tela, certo? Que nós estamos realizando. Para poder a gente trabalhar com eletrocardiograma, né, nós temos que entender que temos que ter o cuidado de deixar a caneta sempre com tinta, se o papel já está presente ali no eletrocardiograma, né, ver se ele está calibrado direitinho, ter o cuidado de não deixar o paciente em contato com as partes metálicas da maca, que pode interferir na medição, né, seguir adequadamente, né, o posicionamento correto dos dispositivos, né, que vão fazer a captura, né, dessa voltagem, né, do miocárdio, né, nesse sentido, beleza? Então tem que ter todo esse cuidado aí, inclusive saber se os eletrodos estão posicionados, né, adequadamente, né, nos membros superiores e inferiores. Veja só como os eletrodos são posicionados. Eles são colocados ao redor, né, da região do tórax esquerdo, na região torácica esquerda, nos espaços intercostais, né? Primeiro e segundo espaço intercostal esquerdo e direito, né? Ao segundo e terceiro espaço intercostais esquerdos, o quarto, quinto espaço intercostais. Então eles são colocados nessa disposição, certo? Os eletrodos que vão captar, né, aí a voltagem, né, em milivolts, né, das descargas elétricas, né, que são disparadas, né, ali do nódulo sinoatrial sinusal para o nódulo atrioventricular, beleza? Isso é o dromotropismo cardíaco que ele mede nesse sentido. E lembrar, né, que o eletrocardiograma também tem que ter o cuidado de colocar os eletrodos nos membros superiores e inferiores na ordem correta, certo? É Flamengo Brasil, ou seja, vermelho e preto nos membros superior e inferior direito, né? E amarelo e verde e amarelo, né, nos membros superiores e inferiores esquerdos, certo? Sempre assim, para que haja mensuração adequada, né, dos milivolts, né, ali da voltagem ali do paciente, certo? Nesse sentido, beleza? Sempre assim. Então, ter o cuidado de colocar os eletrodos, né, no posicionamento correto, né? Tanto os eletrodos que ficam na região torácica, mas também os eletrodos que ficam nos membros superiores e inferiores do paciente, né? Seguindo essa ordem correta, a coloração correta. Então, o eletrocardiograma, o resultado, ele vai trazer 12 derivações precordiais, né? Que vão indicar os vetores, né, que passam, né, pelo miocárdio nesse sentido, beleza? Então, cada uma dessas derivações vai apresentar aquilo que a gente mostrou desde o início, né? A onda P, complexo QRS, a onda T, certo? E aqui indica também a onda U. Isso tudo se refere à diástole atrial, que é o tempo que o átrio está se enchendo, até a sístole atrial diástole ventricular, que é quando o átrio está se esvaziando, o ventrículo está se enchendo, até a sístole ventricular, que é quando o ventrículo está se esvaziando, beleza? Sempre assim. Então, as 12 derivações precordiais. Por exemplo, na taquicardia sinusal, que é o aumento da frequência cardíaca, o que é que vai acontecer? O espaçamento, né, entre essas ondas, né, ela vai ser o que? Ele vai ser
ele vai ser menor, né? Então significa que mal o ventrículo se esvaziou, o átrio já está se enchendo novamente. Isso indica um ataque cardíaco sinusal, ou seja, aumento da frequência cardíaca, né? Nesse sentido, justamente pelo quê? Justamente pelo fato que essas ondas, né, estão próximas umas das outras. Quanto mais próximas elas estiverem, maior o ataque cardíaco, né? Ou seja, a frequência cardíaca aumentada, né, no paciente. Inclusive porque o eletrocardiograma ele se baseia, né, no eixo X pelos milissegundos, né? E em função dos milissegundos temos os milivolts. Na bradicardia sinusal nós já vamos apresentar, né, no caso, um espaçamento maior, né, entre essas ondas, certo? Do eletrocardiograma. Isso indica o quê? Que os batimentos cardíacos eles são diminuídos, ou seja, menor frequência cardíaca. Ou seja, quando o ventrículo se esvaziou, vai demorar muito mais tempo para o átrio se encher novamente. E assim nós percebemos que há uma frequência cardíaca reduzida, ao que nós denominamos de bradicardia sinusal, certo? Que é uma redução da frequência cardíaca. E a gente percebe isso no eletrocardiograma devido a esse espaçamento aumentado entre as ondas, certo? Do eletrocardiograma nesse sentido, beleza? E aí nós seguimos aqui compartilhando a tela. Fibrilação atrial e ventricular, nós já temos aí, né? É quando o coração permanece, o miocárdio, né, permanentemente contraído, ele não consegue relaxar. E aí temos que utilizar ou uma manobra manual ou então ainda um desfibrilador automático, né, para tentar reverter essa fibrilação quando o coração permanece permanentemente contraído. Percebemos aí que não se formam as ondas adequadamente, como estamos acostumados a perceber. Então isso é fibrilação, né? O miocárdio permanece em situação constante, permanentemente contraída, certo? Nesse sentido. E aí isso indica, se não for cuidado, né, pode virar aquela linha, né, da fibrilação, pode avançar para aquela linha, né, do eletrocardiograma, né, do monitor cardíaco, certo? Nesse sentido. O flutter atrial, ele é bem característico, tem a inversão da onda T, certo? Então, no caso, essa inversão, ela indica justamente o que, né? Um aumento da quantidade de potássio, K+, que o K+, também está relacionado às arritmias, né? Então, o flutter atrial é quando há uma inversão na onda T, e aí isso indica um aumento na concentração, né, no sangue, né, de potássio, K+. Então, quando o médico quer avaliar se o paciente está com algum tipo de arritmia, geralmente ele pede a dosagem de potássio, né, com a concentração de potássio, K+, para ver se tem algum tipo, né, de arritmia. E o flutter atrial é bem característico porque ele traz essa inversão da onda T, beleza? Então, a inversão da onda T indica o flutter atrial. Então, na realização da ECG, temos que ter alguns cuidados, né? Como eu já falei, evitar que o paciente tenha contato com a mesa metálica da maca, para não interferir no resultado do exame, e também se a tinta da caneta já foi trocada, se o papel está bem colocado, né? E saber se os eletrodos estão posicionados corretamente em cada um, né, dos espaços intercostais, beleza? Sempre assim. Então, o cuidado que nós temos que ter nessa ECG é justamente esse, né? Seja, né, de não ter o paciente contato com a marca metálica, para não interferir no resultado do exame, ver se a caneta está funcionando direitinho, se tem tinta, se o papel está colocado bem posicionado, também o posicionamento dos eletrodos, né, no paciente, né? Sempre assim, beleza? Então, o que é o Holter, gente? O Holter é o famoso ECG, eletrocardiograma ambulatorial, né? Que é quando é feito um check-up, né, no paciente. E a partir daí é um eletrocardiograma contínuo, né, e portátil, que é realizado durante o dia todinho, 24 horas. O paciente passa o dia com equipamento, né, para poder avaliar e fazer esse eletrocardiograma, o Holter, né, que é também chamado de ECG, eletrocardiograma ambulatorial. E a partir daí nós podemos identificar distúrbios de arritmias, né, no paciente, por exemplo. E se seria necessária a colocação de marca-passo, né, nesse sentido. Então, quando alguém te perguntar o que é um Holter, você diz: é um eletrocardiograma, um ECG a nível ambulatorial, que permite um check-up, é realizado em 24 horas, um dia, né? Olha aí o Holter, gente, né? Você vê aí que ele é um equipamento portátil, né? Os eletrodos vão estar posicionados, né, nos espaços intercostais do paciente, e a partir daí você vai ter a mensuração diária, ou seja, nas 24 horas, né, da frequência cardíaca do paciente, né, saber se o paciente tem algum tipo de arritmia, se é necessário colocar um marca-passo, se vamos avaliar como está funcionando adequadamente o marca-passo, ou se não está funcionando como deveria. Então, tudo isso a gente pode utilizar o Holter, que é o ECG, o eletrocardiograma a nível ambulatorial. Podemos até realizar também um mapa, né, que é o monitoramento ambulatorial
da pressão arterial juntamente com o Holter, né, para poder fazer um tratamento mais completo do paciente, mais integral, certo? Nesse sentido. O cateterismo cardíaco nada mais é que o catéter de Swan-Ganz, né, que é utilizado para poder fazer a colocação de um stent. Eu quero fazer uma observação, né, dos átrios, dos ventrículos do paciente, quero saber como é que está como é que tá ali a questão do volume sanguíneo, que é a volemia, né, do débito cardíaco. Aí vamos analisar, fazer um monitoramento do paciente por meio de um catéter de Swan-Ganz, né? E esse catéter de Swan-Ganz geralmente ele é colocado no nível de subclávia, né? E aí ele alcança ali o átrio direito, né? Depois vai para o ventrículo direito, e aí a gente vai conseguir fazer uma observação, né, do funcionamento cardíaco do paciente nesse sentido, ou mesmo para a colocação de stents, né, que podem ser farmacológicos ou não farmacológicos. Vejam só, olha aí, pela mesma veia subclávia do paciente, nós vamos ter o que? Nós vamos ter a colocação desse catéter, que é o catéter de Swan-Ganz, e aí ele vai então ser introduzido, vai seguir pela veia cava superior, entra no átrio direito, né? Do átrio direito passa para o ventrículo direito, e daí pode seguir para outros caminhos, né? Ou mesmo pela artéria pulmonar, né, que se bifurca em direita e esquerda, e assim você consegue, né, ou posicionar um stent no paciente, ou então, eu quero avaliar o volume cardíaco, a volemia, quero avaliar o débito cardíaco, como é que está funcionando, né? Inclusive tem um ecodoppler, né? Então fica a dica de filme, né, Os Meninos Azuis, falando do forame de Paniza, que é justamente, né, uma abertura patológica entre os átrios e os ventrículos. Ou seja, entre o átrio e o ventrículo esquerdo tem que haver comunicação? Tem. Entre o átrio e o ventrículo direito tem que haver comunicação? Tem. Mas não pode haver comunicação entre um átrio e outro átrio, um ventrículo e outro ventrículo, esquerdo e direito, né? Porque se assim houver, é patológico. E isso a gente vê nos filmes Meninos Azuis, né, que mostra lá a cianose, né, nas crianças devido ao forame de Paniza, né, que é essa abertura patológica entre os átrios e os ventrículos, certo? Nesse sentido, que vocês podem conferir depois, certo? Nesse sentido, beleza? Sempre assim. Então, fica a dica de filmes Meninos Azuis, indicando o forame de Paniza, que é outra alteração que acontece, né, a nível de miocárdio. Essas são as nossas referências, certo? Então, nós sabemos que agora estamos compartilhando a tela com vocês, certo? Nesta aula, certo? Que nós estamos apresentando, e espero que vocês estejam gostando, né? E possam ter atualizado aí o conhecimento de vocês. E fica esses dois livros aí, da Bruna Sudat, e também, né, outras literaturas que podem ser consultadas, que envolvem aí a parte médico-cirúrgica, certo? Como esse tratado aí da Bruna Sudat, certo? Que vocês podem conseguir para fazer o estudo, né, adequadamente, certo? Do conteúdo, beleza? Sempre assim. Então fica a dica. E gostaria de agradecer a todos vocês, né? Conseguimos realizar o nosso compartilhamento de tela, né? E fizemos aí abrilhantar ainda mais o conhecimento de vocês. Espero poder ter ajudado. E fica a dica, né, para as próximas transmissões. Podemos trazer mais conteúdos, né, relacionados a isso. Deixem a sua curtida, os seus comentários e compartilhem. Não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal Stream, beleza? Dr. Paulo Camelo, Medicina e Saúde. Muito obrigado, gente. Foi um prazer e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Abraço. Show!